orações e para preparo para a nossa prece, vamos ler do livro Vida Feliz, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângelos. A lição é 88. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança no credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los a todos. Nesse momento, que a gente possa levar os pensamentos ao Pai, em agradecimento, Senhor, por essa manhã que nos encontramos, em busca de esclarecimento e de consolo. Que o Senhor possa envolver a cada um que aqui se encontra e que a mensagem que a nossa irmã vai trazer possa estar fundo em nossos corações. Pedimos também que envolva a nossa irmã que trará a mensagem, que o seu mentor espiritual possa estar incluído. E que essa energia de amor e de paz possa ser levada lá fora, aos corações sofridos, angustiados, as dores ocultas e as dores vistas, Senhor. Envolva na sua paz e que essa paz se estabeleça conosco hoje, agora, em todo sempre. E agora, nós vamos chamar a nossa irmã, que trará a mensagem da manhã. Nossa irmã Fátima Moscoso, trabalhadora aqui do nosso grupo CELC. Ela vai dar continuidade ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os aflitos, item 27. O tema do estudo da manhã é: dever-se-á por termo as provas do próximo? Então vamos cuidar com a nossa bolsa para todos. Paz e alegria a todos os corações, que possamos estudarmos juntos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que hoje, como a nossa irmã disse, é uma mensagem de Bernardino, é o Espírito Protetor, que trouxe essa mensagem em Bordel em 1863. O item 27 é bastante interessante, porque nos faz refletir na nossa postura. Como devemos agir? O que fazer na nossa existência junto aos companheiros que estão ao nosso redor? Então, é uma pergunta. Deve alguém, por termo, quer dizer, acabar as provas do seu próximo, quando o posso? Então, quando puder, podemos amenizar a prova do nosso próximo? Ou deve respeitar os desígnios de Deus e deixar que siga o seu curso? É uma reflexão. O que eu devo fazer? Deixar seguir normalmente, sem me preocupar com o próximo, ou amenizar aquele sofrimento, ajudar aquele irmão a passar por aquele percalço? É isso que Bernardino nos traz nessa manhã, nesse item 27 do capítulo 5, para que a gente pense um pouco qual é a nossa ação no nosso dia a dia, como devemos agir perante as dores da humanidade. E ele nos diz: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação. Nós sabemos que nós estamos num planeta de prova e expiação. Para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Então, a doutrina espírita nos esclarece com relação a isso. Que Deus é nosso Pai misericordioso,
e que Ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra. E que o sofrimento é ocasionado por nós, quando não seguimos as leis naturais, que são as leis de Deus. Quando infringimos essa lei, a nossa própria consciência nos cobra. E aí nós pedimos a Deus para resgatar aquele mal que eu cometi em alguma existência. Então é isso que fala aqui Bernardino, que a doutrina espírita nos informa, certo? Mas ele continua. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Porque tem pessoas que seguem ao pé da letra, não para refletir com relação ao que está sendo colocado. Deus, em momento nenhum, e Jesus muito menos, disse para que a gente virasse o rosto para aquele que estivesse caído. E pelo contrário, ele disse o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, vamos pensar, se eu estou sofrendo, se eu estou de luto, se eu estou com uma doença, como é que eu gostaria de ser amado? Como é que eu gostaria de ser tratado? Então é uma forma da gente pensar. Não significa que por eu estar passando por algum problema, eu tenho que passar sozinho. Porque nós temos uma sociedade que é para viver em comum. Todos nós somos irmãos perante Deus. E Deus é amor. E aí Bernardino continua. Pensam alguns que, estando-se na Terra para expiar, né? Então, nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de prova e expiação e que temos que expiar algumas mazelas, alguns erros que cometemos. Então ele continua. Cumpre que as provas sigam o seu curso. Então, pensam alguns que, estando-se na Terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Sim, as provas vão seguir o seu curso. Mas como esse curso vai ser feito, vai depender muito da pessoa que está com o problema e dos companheiros que vieram estar com ele nessa existência. Outros há, mesmo, que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, olha só, quando a gente interpreta as coisas de forma equivocada, nós acabamos querendo ser mais do que Deus. Se aquela pessoa está sofrendo, não, mas é desígnio de Deus, então eu não posso fazer nada com relação a isso. Ela tem que sofrer. E eu posso ajudar que ela sofra mais, porque aí ela vai se livrar mais rapidamente daquela dificuldade, daquele erro. Eu estou engano, gente. Se fosse para sofrer mais, Deus daria uma prova diferenciada para aquele filho. Ele dá a cada filho a cruz que ele consiga carregar. Ele não dá peso maior do que nós podemos carregar. Agora nós podemos ajudar o nosso irmão a carregar a sua cruz, sem tirar a cruz dele, ajudando, incentivando, mostrando que está ali do lado dele, para auxiliar nos momentos que ele necessite, amando, como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. E aí nós estamos vendo um site do Momento Espírita
que são várias mensagens que ali tem. Quem quiser acessar, é só colocar assim, textos do Momento Espírita. Tem muitas mensagens, e mensagens belíssimas. E eu encontrei essa, que fala sobre ante as dores humanas. Então, perante as dores humanas. Que diz assim, o evangelista Mateus narra que Jesus, após vir à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Lembra dessa passagem? Na casa de Pedro, né? Jesus chega e a sogra dele está deitada. E Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Reconhecida, ela se ergueu do leito e passou a servi-lo. Quer dizer, passou a estar com Jesus, atendendo a Jesus nas suas necessidades. Essa é uma das curas mais simples realizadas pelo Mestre de Nazaré. Ele devolveu a visão a cegos, a palavra a mudos, a audição a surdos, a lucidez a obsediados e movimentos a membros paralisados. Então, olha só, nesse pequeno trecho aqui, a gente já pode observar que Jesus, ele disse para algum deles, não, você precisa passar por esse sofrimento. Virou as costas, disse que não iria ajudar, não fez nada para consolar. Muito pelo contrário. Claro que cada irmão que ele curou é porque aquele irmão já estava pronto para receber aquela dádiva. Porque muitas das vezes nós até ficamos tristes porque a gente acha que Deus privilegia alguém. Eu tenho uma doença e essa doença comigo ela não é curada. E com meu vizinho essa mesma doença foi curada. Mas cada um de nós temos uma necessidade para conseguir passar pelaquela prova que muitas das vezes nós mesmos pedimos para que possamos nos redimir. Então é tudo dado de acordo com a necessidade de cada um. Então quando Jesus curou a cada irmão daquele que encontrou no caminho, era uma forma de mostrar, ajude seu irmão, ame, permita a ele sofrer menos. E aí continua esse texto. Seu inesgotável amor a todos alcançava, sempre atento, descobria mesmo as chagas da alma, ocultas na intimidade da criatura. Ao livrar a sogra de Pedro de um quadro febril, Jesus nos fornece uma grandiosa lição, a de que nenhuma dor deve ser desprezada. Por mais simples que seja, a gente não deve nunca menosprezar a dor que o nosso próximo está passando. Toda dor deve merecer consideração, compaixão e solidariedade. A sogra estava só com uma febre, e a gente às vezes não era só com uma febre, para que ele curou a febre dela? Por solidariedade, por compaixão. De um modo geral, temos a tendência de julgar e medir, às vezes, a dor alheia. No cotidiano, encontramos pessoas portadoras de sofrimentos mais variados, continua no texto. Alguns muito graves, que nos levam de imediato a nos compadecermos. Mas quando alguém fala de uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, algum problema que achamos de simples solução, costumamos não dar muita atenção. Chegamos às vezes a pensar, pessoa exagerada, está fazendo tempestade no copo d'água. Nós estamos na pele dela.
Por quê? Porque nós, cada um de nós, somos um espírito e que temos um caminhar diferente. Eu posso ser mais resistente à dor e o meu vizinho não. Uma simples dor de cabeça eu posso controlar, o meu vizinho não. Precisamos ter em conta que cada um de nós é um espírito imortal, com uma história, em que se misturam conquistas e dificuldades íntimas. Devemos compreender, portanto, que cada pessoa tem um grau de resistência para as dores físicas e morais. Alguns enfrentam as perdas dos seres amados, enquanto outros entram em um quadro depressivo profundo. E aí a gente julga que mas eu também perdi um ente querido e estou aqui. Não podemos comparar, porque cada um sente a sua dor. Eu não vou conseguir sentir a dor do outro, por mais que eu tenha passado por experiências parecidas, mas não são iguais. As experiências são parecidas e não iguais, porque vai depender de cada um como recebe aquela experiência. Isso nos leva à conclusão, continua o texto, de que devemos sempre ouvir as queixas alheias com os ouvidos de solidariedade, com o desejo de ajudar. O nosso poderá ser um ombro amigo, em que o outro despeje sua frustração, sua tristeza. A nossa poderá ser a voz do bom aconselhamento. Os nossos ouvidos poderão ser os da paciência e atenção. Então, quando Jesus disse para amar ao próximo como a si mesmo, ele estava falando sobre isso, de ser verdadeiramente irmão, como nós somos, porque todos nós somos filhos de Deus. E não tratar o irmão como se ele fosse fraco, não conseguisse suportar a dor. Não é assim. E por que aquele irmão veio morar do lado da nossa casa? Por que aquele irmão que sofre mais, que a gente percebe que as dores são muito mais fortes e o fragiliza, está ali na nossa família? Ou é um parente próximo? Ou é um vizinho? Será por acaso? Claro que não. Ele está ali exatamente porque nós, que estamos próximos a Ele, temos condições de ajudá-lo, mas às vezes não fazemos essa parte, porque interpretamos ao pé da letra questões que não são verdadeiras. Não significa que eu estou sofrendo porque eu errei no passado, que eu não possa ser amado dessa. Muito pelo contrário. Só o amor vai cobrir multidões de pecado. Só o amor. Então, quando eu me sentir amado, eu vou dizer a Deus: obrigada, meu Deus. Eu estou passando por tudo isso, mas você me deu a ajuda que eu tanto necessitava. O ombro amigo, o colo carinhoso, para que pudesse continuar na minha caminhada. E não nos permitamos o julgamento. Pode acontecer que não encontremos em nós uma referência para a dor narrada pelo próximo, porque nunca a vivenciamos. Às vezes, bastará que ofereçamos o nosso tempo para escutar o desabafo. Só em escutar, muitas das vezes a gente já está aliviando o fardo daquele irmão, de um coração que sofre e não sabe a quem confessar as próprias dores.
A vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais. E é comum que em nós, preocupando com o sofrimento alheio, nós apertamos de que o nosso já passou. Então, quando a gente olha o sofrimento do outro e cuida do outro, o nosso sofrimento se torna mais leve. A nossa cruz se torna mais leve. Porque é o amor gerando uma energia positiva. O amor é lei da vida. Sejamos servidores do amor em prol das dores dos irmãos do caminhada. Então essa foi a mensagem do momento espírita, que eu achei assim, que cabia dentro do nosso estudo, que são os exemplos de Jesus, de como ele agiu, nos dando um exemplo de como deveremos agir. E continuando no Evangelho, Bernardino nos fala: é certo que as nossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais esse curso? A gente não sabe, a gente fala assim, tem que seguir o curso, ele tem que sofrer, ele tem que isso, tem que aquilo. Mas eu sei qual é esse curso. Qual é aquela doença que aconteceu com aquele irmão, ou aquele problema naquela família, que com a minha interferência, com o meu carinho, eu posso mudar aquele curso de forma a pessoa se redimir e mudar a sua sintonia e se melhorar. Porque todos nós podemos nos melhorar hoje, não é amanhã, não é na próxima existência, é hoje. E olha quanta coisa bela quando a gente descobre que a gente pode ajudar alguém a se melhorar, a ter fé, ter confiança em Deus. Sabeis até onde elas denir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento daquele irmão, de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. A gente não sabe até onde. Então eu vou forçar uma dor maior para aquele irmão? E se Deus determinou que aquele irmão iria sofrer só um período, e que com a ajuda de outros ele ficaria livre daquele sofrimento? Sabeis se a providência não os escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriga. Os deuses, porque Deus é misericordioso, Ele é Pai amoroso. E será que nós somos dessa forma para julgar, para condenar, para dizer que Ele tem que sofrer mesmo? E Bernardino continua: não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Então ele diz para a gente não dizer isso, não dizer isso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. E muitas das vezes a gente escuta muito mais isso, né? É a justiça de Deus, ele tem que sofrer mesmo. Quanto erro, quanto engano, quanta interpretação equivocada das leis divinas. Que a gente possa, a partir de hoje, pensarmos dessa forma: vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Quando eu penso dessa forma, eu estou abrindo minha mente
a mentalização do amor, irradiando o carinho para aquele irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então, quando eu penso dessa forma, e me coloco à disposição de ajudar verdadeiramente, com certeza, os abnegados irmãos da luz vão estar do nosso lado, nos incluindo qual o melhor caminho de orientação eu posso dar para aquele irmão se fortalecer. Porque nós estamos amparados pela espiritualidade maior. E Bernardino continuou: vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Porque às vezes uma palavra, uma ajuda, um encaminhamento a um hospital, a ajuda através das preces, a gente está sendo um veículo para até, quem sabe, a cura daquela doença, daquela dor. Aquela família que perdeu um ente querido, quando a gente orienta a leitura de livros que esclarecem, que consolam, pode fazer com que aquele irmão passe por aquele sofrimento de uma forma mais consciente e sabendo que Deus nos ama. E Bernardino continua: ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Nós não somos instrumento de tortura. Nós somos instrumentos da paz, do amor. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Então, com o conhecimento espírita que nós temos que ter uma postura diferenciada com o sofrimento do nosso irmão. E nunca apontar o dedo. Porque todos nós aqui temos as nossas dificuldades, as nossas dores, e que nós não gostaríamos que apontassem para a gente. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se a pessoa está doente, eu fiz de tudo, encaminhei para o hospital, ajudei com prece, mas ela veio a desencarnar. Eu não posso achar que Deus foi injusto, que eu fiz tudo e Ele não salvou aquela pessoa. Quem disse que não salvou? Quem somos nós para determinar o tempo que aquele irmão precisa estar entre nós? Agora nós vamos ter nossa consciência tranquila de que o amamos, de que o respeitamos, que o acolhemos e que ele fez uma passagem sabendo que foi muito amado. Pode, portanto, sem receio, entregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme o julgar conveniente.
Então, quando nós, muitas das vezes, fazemos uma prece para pedir o amparo, a ajuda para aquele irmão, que nós lembremos sempre que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe a necessidade pelo qual cada filho precisa passar. Mas aquele irmão também vai receber o nosso amor. E ele vai ficar feliz por saber que conviveu com pessoas que o amaram, apesar de todas as suas dificuldades, dos seus defeitos. Porque Deus não vê defeito nos seus filhos. Ele vê aprendizagem. Porque é através de muitos erros que vamos nos melhorando. Agora, nós não podemos parar, ficar parado naquele erro, nos martirizando, nos sentindo a culpa. Não. Eu tenho que reconhecer que eu errei e me redimir e buscar me corrigir. Que Jesus possa continuar conosco, nos amparando sempre. Muito obrigada. Agradecendo a nossa irmã Fátima pela mensagem, pedindo que Deus abençoe na sua tarefa de educadora, da doutrina espírita. E assim, Senhor, nesse momento agradecidos estamos por tudo quanto aqui recebemos e pedimos, Senhor, que essas energias salutares, esses fluidos benfazeres, possam recair sobre cada um que aqui se encontra. Pelas nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais, emocionais, que o Senhor possa agir sobre nós, Senhor, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando fortaleza moral para passarmos pelas nossas dificuldades. Que possamos sair daqui fortalecidos na fé e na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Que energias fortalecedoras possam envolver cada um que aqui se encontra e possamos levar para os nossos lares os melhores sentimentos, as melhores energias, Senhor. E agradecidos estamos por essa manhã e por tudo quanto aqui recebemos. Pedindo que o Senhor possa envolver a todos nós, envolver a humanidade toda inteira no seu abraço da terra. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Meus queridos, agradecemos a todos pela presença, pedindo que Deus possa envolver a cada um e que vocês possam voltar para os seus lares em paz. E quem é de quinta até quinta-feira que vem, quem é de amanhã até amanhã, sejam todos em paz, tá bom?